Queridos, graça e paz. Meus amados, como eu sempre faço, ao me levantar hoje, orando a Deus, agradecendo a Deus pelo novo dia, agradecendo a Ele por Ele estar dirigindo os meus passos, inclinando meu coração para que eu faça sempre a vontade dEle, porque é Deus quem... somos nós que somos dirigidos pelo Senhor, tá? Porque se deixar no automático, a gente só faz coisas erradas. Se deixar pelo nosso livre arbítrio, a gente só vai fazer coisa errada. Então, por isso o nome se chama graça. Como diz em Provérbios 16, se eu não me engano, é 16, capítulo 16, que cabe ao ser humano fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os passos. Então, agradecendo a Deus por Ele dirigir os meus passos, e me veio Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado de Deus, do agrado dEle. Então, Deus está dando um desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado deles. Meus amados, isso aí, como toda a Bíblia, é tremendo. Deus está dando a gente o desejo, porque nós poderíamos muito bem, que vocês que foram, nós que fomos repudiados, veja bem, eu não estou falando que a culpa é somente do cônjuge que repudiou, não, tá? A culpa é de todos, tá? Mas eu estou falando que, vamos supor, o cônjuge que repudiou. Então, nós que fomos repudiados, a gente poderia pensar assim: bom, eu que fui repudiado, naquele sentimento egoísta nosso, do ser humano, né? Eu que fui repudiado, não fui eu que procurou isso. Então, vou viver minha vida. Vou arrumar uma outra pessoa e viver felizes para sempre. Só que não. Deus está dando em nós, dando-lhes o desejo de quê? Interceder pelo cônjuge. O desejo de não desistir. Deus está dando-nos o desejo de entender que o cônjuge que precisa de salvação. Porque ele é o descrente. Quando o apóstolo Paulo fala: se o descrente quiser se apartar, deixe-o ir. Então, e mais, Deus está dando a nós o poder de realizar aquilo que é do agrado de Deus. E que poder é esse, meus amados? E que poder é esse? É o poder do Espírito Santo que habita nos filhos de Deus. Vocês entenderam bem como isso é revelador? Vocês vejam bem aqui, ó. Eu separei aqui alguns capítulos. Prestem atenção, meus amados. O que aconteceu em Êxodo, capítulo 5, versículos de 1 ao 9? Preste atenção. São 9 versículos só. Depois disso, Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Quem é o Senhor? Perguntou o faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então Arão e Moisés disseram: o Deus dos Hebreus se encontrou conosco. Portanto, deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Do contrário, Ele nos castigará com alguma praga ou pela espada. O rei do Egito respondeu: Moisés e Arão,
porque distraem o povo de suas tarefas. Voltem ao trabalho. Quer dizer, não deu atenção. Olhem, há muitos do seu povo nesta terra, e vocês os estão impedindo de trabalhar. Naquele mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas: não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-la. No entanto, continue a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e por isso clamam: deixe-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvidos a mentiras. Vocês veem bem, Deus fala para Faraó, ou para Moisés, ir ao Faraó para deixar o povo ir. Quer dizer, Deus já estava começando a libertação do teu povo. Olhem bem, amados. Deus já estava no processo. As coisas, ao invés de ficarem mais fáceis, ficaram mais difíceis. Por quê? Porque o faraó mandou... até então, o Egito dava os tijolos já preparados. Mas agora não. O faraó falou: não, deixa que eles fabriquem também os tijolos. E tem que cumprir as mesmas tarefas no mesmo horário, no mesmo tempo, quando eles forneciam os tijolos aos hebreus. Mas agora os hebreus vão ter que fabricar os tijolos e cumprir a mesma tarefa no mesmo tempo. Então a gente nota aqui que Deus, quando está no processo, se torna muito mais difícil. Como muitas pessoas falam: quanto mais eu oro, mais problemas acontecem. Ou então, quanto mais eu oro, mais o meu cônjuge está endurecido. Quanto mais eu oro, é o processo, meus amados. Faz parte do processo. E vocês podem ver aqui, no capítulo de Hebreus, capítulo 13, versículo 20 ao 21. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe, olha só, Jesus que os aperfeiçoe em todo o bem para fazer a vontade dele e opere em nós o que ele é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Mas falando o quê? Que é Jesus, tá? Que aperfeiçoe em nós para fazermos a vontade de Jesus e opere em nós o que é agradável a Ele. Então, meus amados, tudo que a gente está passando no deserto, vocês estão passando, se vocês continuam clamando pelo cônjuge, se vocês continuam a entender que se vocês desistirem, por mais que o seu cônjuge que repudiou vocês, se vocês desistirem, vocês estarão em adultério, como diz Lucas 16, 18. O homem que se divorcia da sua mulher e se casa com outro, comete adultério. E quem casar com uma repudiada, comete adultério com ela. Então, vocês não são repudiados? Vocês não foram, hoje, seus cônjuges se divorciou de vocês. Vocês não são divorciados? Mas o Hélito, foi ele que se divorciou de mim. Não interessa. Quem se casar com vocês, os dois também vão estar cometendo adultério. Então, se vocês entendem isso, por quê? Por que vocês entendem isso? Porque é Jesus que está aperfeiçoando a vontade dele em vocês. Aí aqueles que não entendem assim, acham que Mateus 19,9 quer dizer, se houve um adultério, pode se casar com outro. Essa perfeição não vem de Jesus. Eles estão crendo na carne. Eles estão crendo em doutrinas de homens que pregam mentiras. Que a gente sabe que Mateus 19,9
está falando, na exceção, é para quem é namorado, para quem é noivo, para quem está no matrimônio falso, que é aquele que se vive como se fosse marido e mulher. Nesse caso, Jesus falou que abriu exceção mesmo. Então, meus amados, é Jesus que está aperfeiçoando em cada um de nós, tá, a vontade dele. E a vontade de Jesus não é que a gente se case com a outra pessoa, porque o nosso cônjuge ainda está vivo, mesmo estando divorciados ou não, está vivo. Porque em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, diz o quê? A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se seu marido vier a falecer, ela estará viva. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se seu marido vier a falecer, aí sim estará livre para casar com quem ela quiser, contanto que seja no Senhor. Tá. Em Romanos 7 diz o quê? Pela lei, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele vive. Então, meus amados, quem está colocando essa vontade na gente é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. No livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 33, diz assim, ó, Jeremias, e esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, meus amados, é Deus quem coloca a sua lei em nossos corações. Lembre-se que Jesus falou, eu não vim para abolir a lei, e sim para cumpri-la. Jesus cumpriu a lei na cruz. Então a gente não precisa cumprir a lei, a gente não precisa mais deixar de... A gente pode adulterar, a gente pode... Não. Se você olhar para a mulher do próximo ou o marido do próximo e desejar no teu coração, você já cometeu adultério só em olhar. É pior hoje em dia, porque antigamente você tinha que se deitar com a pessoa. Hoje, só em olhar e desejar no coração já é adultério. Antigamente, as pessoas se vingavam através de quê? Para cumprir os mandamentos. Era apedrejando. Hoje em dia, a vingança pertence a Deus. Então, meus amados, para vocês verem, é Deus que coloca a sua vontade na gente, através do quê? Do Espírito. Repetindo Jeremias, esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Como ele faz isso? Através do Espírito Santo. É a graça. E terminando, no livro de Ezequiel, capítulo 36, do versículo 25 ao 28. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Meus amados, nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne. Não adianta vocês ficarem com raiva do seu marido, da sua esposa. Não adianta vocês ficarem, obrigarem. Nós não temos esse direito de obrigar ninguém a ficar do nosso lado se eles não quiserem. É Deus quem coloca o querer o realizar. Tá? Então, vocês têm que entender. Por isso que eu falo que a necessidade de estudar a Bíblia. É assim que a gente adquire a fé. Tá? Estudando. Quem endurece os corações? É Deus. Deus endureceu o coração de Faraó. Tá? E quem é que tem o poder de fazer com um coração de pedra transformar um coração de carne? É que eu acabei de ler Ezequiel aqui, ó.
Acabei de ler para vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Meus amados, no próprio livro de Jó, se eu não me engano, diz que as minhas mãos ferem, mas as minhas mãos também curam. Amados, é Deus quem está colocando na gente o seu querer o realizar. Se vocês estão clamando pelo cônjuge de vocês, se vocês estão intercedendo por eles, por mais que seja duro, não estou dizendo que é fácil, tá? Que seja duro. Ah, mas o Wellington, está difícil, eu estou vendo meu marido com uma outra mulher. É que vocês estão prestando atenção porque ele está fazendo. Mas o Wellington, que eu posso fazer, se nós temos um filho em comum, ele vem com ela próximo à minha casa e vejo. Amados, faz parte do processo. Faz parte do processo. Ela não é a esposa dele. É isso que vocês têm que tomar conhecimento. Vocês têm que estar com o coração de vocês voltado para o que é de cima, não o que é de baixo. Porque vocês vão crer no que é de baixo aqueles que não são filhos de Deus. Porque vão crer na mentira. E quem é o mentiroso? É o príncipe desse mundo, é Satanás. Mas vocês não são filhos de Deus? Então vocês vão crer o que é de cima. O cônjuge de vocês pode estar com uma amante 20, 30. Não interessa. Está em adultério. E quem vai poder convencer-lhe disso? São vocês? Não adianta brigar com eles. Não adianta que vocês só vão atrapalhar os planos de Deus. É o Senhor. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E terminando mais uma vez com esse versículo, presta atenção. Filipenses 2, versículo 13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhe o desejo de interceder pelo seu cônjuge, o desejo de não desistir do seu casamento, da sua família, e o poder de realizar através do Espírito Santo que habita em vocês. Isso se vocês realmente são filhos de Deus. De realizar aquilo que é do agrado de Deus. Isso é do agrado de Deus. O resto é do diabo, meus queridos. Não interessa se vocês estão vendo teólogos pregando diferente, pessoas que falam fluentemente na internet. Não interessa. Meus amados, estudem a Bíblia. Não vai ter como vocês serem enganados. Tá bom? Fiquem os irmãos na paz de seu Jesus.